Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bloco Podcast. Eu sou o Hugo Quinteiro e você me encontra no X por @Hugo_Quinteiro. Então, se puder, chega lá, segue, compartilha as coisas que ajuda bastante a gente na divulgação. No episódio de hoje vamos falar sobre rastreamento de criptomoedas. A privacidade está morrendo. E comigo tem o Felipe, o investidor descentralizado. Tudo bem, Felipe? Tudo tranquilo, mais uma vez, para quem não me conhece, você me encontra no X, o bom Twitter, no @investidordesk, DSC, porque não coube descentralizado. Como você já deve saber, no rumo dos 100 mil seguidores, faltam só uns 95 mil, mas a gente segue lá. É muito importante também que você siga, dê uma olhada e compartilhe as paradinhas lá. Boa. Eu acho que quando veio a ideia de pauta desse episódio, a gente vai explorar ele mais ao fundo e mostrar como a gente chegou nele, mas acho que uma coisa que poucas pessoas falam, na verdade eu não vejo ninguém quase falando em língua portuguesa, é que rastreamento de criptomoeda com blockchain pública é algo que facilita-se muito a empresa que quer fazer isso, o governo, né? E que se não foi tão difundido até agora, ou se não é feito por padrão em todas, eu acho que é apenas uma questão de capital alocado, né? E assim como a gente tem a mineração de ouro, de Bitcoin, quanto mais o preço do ativo sobe, mais se tornam viáveis formas de mineração, eu acho que a gente vai ter um fenômeno, está tendo um fenômeno parecido com isso nas empresas de rastreamento. Quanto mais dinheiro aportado nessas blockchains, né, quanto mais o mercado cripto cresce em volume de dinheiro alocado, mais se torna viável uma empresa de rastreamento e de análise dedicar mais esforços, dedicar mais pessoal, recursos para monitorar e rastrear maior número de redes de maneira mais eficiente possível. Né, Felipe? Cara, é complicado. A gente tem já muito episódio disso, né? E todo mundo que nos assiste já sabe que dá para você fazer esses rastreamentos, né? Agora a perspectiva de discussão é um pouco diferente, porque pensando no ponto da empresa que faz isso, e pensa também no ponto do consumidor que consome esse tipo de serviço e que, portanto, gera demanda por ele, eu diria que tá ficando, é isso mesmo, tá ficando normal, tá ficando comum e tem, tipo assim, uma demanda grande, né, de pessoas que estão querendo e fazendo esse tipo de trabalho e rastreando cada vez mais coisas. Tipo assim, acho que vai ser o novo normal, né? Cria-se uma cripto onde as pessoas têm um nívelzinho de adoção, né? Tipo assim, tá, Bitcoin já tem um nível de adoção, beleza. Então o pessoal já rastreia. Ethereum, a mesma coisa. Aí o pessoal pega e faz o SDT nas demais redes, ou coisas do tipo. À medida que você vai tendo algum nível, né, de transações ali, esses recursos, essas empresas, elas vêm e lançam um formato de rastreamento. Olha, a gente rastreia essas transações assim, assim, assado, toma aqui, e oferta esse serviço. Por quê? Porque existe alguém para consumir, entendeu? Então, assim, talvez está virando um modelo de negócio, né? Sei Sim, um lá. modelo muito robusto de negócio. Posso ser polêmico e, Hum. assim, bater em pessoas que normalmente não são, que as pessoas não aceitam muito que bate? Ah. Vamos lá. Tem uma entrevista com os bitcoinheiros, cara, com o Lucas Nuzzi. Tem um ano essa entrevista, ele é da Coinmetrics. Cara, ele passou basicamente 1h15, 1h20, 1h15 de entrevista, mostrando como eles rastreiam a mineração na rede do Bitcoin
E hoje, não estamos falando lá atrás, no padrão Patoche, aquelas coisas todas, que era CPUzinho, não. Estou falando hoje. Eles conseguem encontrar que máquina, que tipo de maquinário achou o bloco do Bitcoin. Hoje. Inclusive, ele mostrou uma suspeita de um novo equipamento que a Bitmain estaria lançando, mostrando no padrão passado que toda vez que a Bitmain lança uma máquina, o hash rate dá uma subida, a própria Bitmain minera, testa esse novo equipamento e só depois joga no mercado. Ou seja, eles mineram uma quantidade de Bitcoin e é relevante para aí depois lançá-la no mercado, e ele percebe isso pela maneira com que cada equipamento calcula o SHA-256. E realmente ele estava certo, que ele mostrou, e pouquíssimos meses depois lançou, assim, coisa de 2, 3 meses, que saiu a entrevista, saiu a S21. Então, eles já tinham achado a mineração. A minha crítica é, em 1h e 15 minutos de entrevista, os 3 apresentadores ficaram lambendo as bolas como se fosse bonito isso. Este nível de invasão de privacidade é permitido na rede do Bitcoin. Ninguém questionou, ninguém abriu a boca e falou, cara, isso não é ruim para a rede? Nós não estamos entregando dados demais, porque o cara está aqui falando um negócio, entre aspas, para o bem. E quem quiser utilizar isso para o mal numa guerra cibernética? Sabendo onde estão sendo encontrados blocos, você pode fazer ataque a usinas direcionadas para que aquele país ou nação não produza mais bitcoins, ou sabendo que ali contém uma grande quantidade de hash rate. Ou seja, olha a fragilidade de uma rede transparente, e ninguém abriu a boca, cara. Sabe? Ninguém fez esse questionamento. É óbvio que muitas vezes essas pessoas ligadas a esse tipo de empresa não aceitam uma entrevista com a gente, porque esse tipo de coisa é o primeiro questionamento que a gente faz. Cara, é muito complicado, né? Porque assim, não, e é uma boa crítica, né, de ser trazida à tona, né? Porque o pessoal fala que a gente faz muitas críticas, né? Mas são críticas que precisam ser feitas, né? Com base de pessoas que de fato utilizam a rede e se preocupam com o futuro daquilo que a gente usa, que a gente confia até. Então, assim, a gente está num ponto muito complicado, porque virou comércio, né, essa questão de rastreamento de blockchain. E o que acontece? Entenda, o rastreamento de blockchain, ele não entra na seara daquela análise de dados que você faz numa empresa grande, né, onde você avaliaria, por exemplo, né, essas rentabilidades, o quanto que você está tendo de retorno, ou coisas do tipo, sabe? Não é isso. Nem esse caso da Bitmain que você falou aí, que você trouxe, é um caso de tipo assim, olha, são métricas da empresa e eu preciso controlar elas para aumentar os lucros, etc. Não. O rastreamento, né, esse controle que é feito com as transações em blockchain, que é permitido ser feito por blockchains que são transparentes, blockchains abertas, como a do Bitcoin, é problemático porque o único intuito da utilização disso é vender para pessoas que querem, de certa forma, né, rastrear os seus movimentos. Existe uma crítica, sim, claro, quanto a isso, porque você pode pegar e utilizar o rastreamento de blockchain para prevenir, ou na verdade, assim, para combater crimes. Prevenir você não faz. E é válido, né? A gente, na verdade, espera, né, que o crime nem aconteça, mas se ele aconteceu, ele tem que ser combatido, sem dúvida. Só que entra naquele grande problema que nós trouxemos em todos os episódios para trás, que a gente fala do problema da blockchain pública e dos rastreamentos em blockchain, etc., que é o quê? Esse rastreamento para combater crimes, ele depende do que é definido como crime. E essa definição de crime vai variar demais
não só entre diferentes países, mas para Exato. diferentes noções de pessoas que, porra, você vai, sei lá, exemplo, tá? Não sei se é o caso, mas você vai na China e a China fala que se você utilizar o seu dinheiro que está lá na blockchain pública do Bitcoin para comprar um pastelzinho e não informar ao governo chinês que você comeu um pastelzinho de frango, você é considerado criminoso na lei Exato. deles. Exato. E aí você pega um aparato de rastreamento que está muito bem sedimentado, visto que tem demanda, visto que tem dinheiro envolvido e principalmente ninguém falando nada contra isso. E você consegue pegar e usa isso para fazer um rastreio de uma pessoa que não fez mal a ninguém, que cometeu em tese um crime sem vítima pela lei chinesa e que comeu um pastelzinho de frango sem informar. Então, o Exato. grande problema desse rastreamento todo é isso. Então, assim, Eu ainda vou além. Tem aqueles episódios que a gente entrevistou Gui Bandeira, falando de moralidade de dinheiro. Eu tendo a crer que o dinheiro tem que ser uma ferramenta moral, só que esse nível de rastreamento tira a amoralidade de um dinheiro. Ele tende ao controle. Ele tende a que entes grandes e centralizados controlem as transações das pessoas, né? Ele, nesse sentido, ele perde para o papel moeda fiduciário, que eu acho que é uma das coisas, ou do ouro físico, né, em transações, que são indistinguíveis e fungíveis entre si, e você não tem acesso a esse rastreamento. Então, veja bem, de novo, é aquela coisa, não sou contra combater crimes, mas uma boa ferramenta utilizada como dinheiro, ela tem que ser neutra nisso. Você tem que pegar o criminoso em outro lugar, você tem que ver, né? Você tem que estar lá, dar o flagrante no cara que está comendo pastelzinho na hora e pagou com outro dinheiro que não deveria, né? Isso aumentando o custo do atacante, óbvio, mas a ferramenta não pode ser utilizada ou não deveria ser utilizada dessa forma para coagir pessoas. É esse o ponto. Né? A gente não fala em soberania com criptomoedas para evitar coerção estatal ou coerção de atacantes. Então, essa é um ponto. Se permite esse nível de rastreio, a gente está dando ferramentas para coerção. Imagina, a China começa a achar isso, pega um negócio dessa Queen Metrics, por exemplo, nós proibimos a mineração. Os caras começam a caçar o cara. Mesmo com um IP, você consegue achar a máquina. Você consegue achar a localização física da máquina. Não tem como. É bem complicado, sabe? Eu acho que assim, a gente tem que ver, né, que a questão do rastreamento, né, não só em cripto, né, que é o nosso foco aqui, mas para tudo, ele Uhum. existe, né, igual você falou, por exemplo, IP de máquina e tal, né, e os mecanismos que a gente usa, né, para evitar esse rastreamento, etc. Sempre vai ter essa briga, né, de alguém querendo rastrear e alguém querendo não ser rastreado. Não tem como isso não acontecer, sabe? Mas a grande questão que é a crítica aqui, eu acho, é o seguinte: não é a possibilidade somente do Bitcoin, por exemplo, ser rastreável. A Uhum. grande crítica é o fato de que as pessoas que se dizem educadoras disso não alertarem para a possibilidade que você tem de ser rastreado usando isso. Não Exatamente. a gente tem que falar isso, porque assim, que todo mundo sabe que o Bitcoin é rastreável, todo mundo sabe. É importante que as pessoas saibam disso. Só que tem muita gente, assim, todo mundo sabe não, né? Algumas pessoas sabem. Só que tem muita gente que não sabe e que quando você vai lá no Twitter, você tá na discussão, e aí eu vou lá e respondo pro cara, mas o Bitcoin é rastreável. Como assim? Claro que não. Tipo assim, sabe? A pessoa tá alheia à ferramenta que ele usa. Beleza, faz parte do processo de aprendizagem? Faz. Só que você tem, né, os grandes nomes do mercado, da bolinha lá, Que, bitcoinheira, que StackSats, blá sabem, blá né? blá, Que que sabem sabem que. disso Aí e não bota o cara falam. sentado 1h15 na entrevista e não levanta essa possibilidade. Ah, porra, peraí. Exatamente. É só citar, tá ligado? Olha, realmente isso é um ponto que se perde de privacidade, mas, enfim.
Aí os caras falam, estão abrindo mão em forma de segurança, sabe? Não citam, só falam como se fosse uma coisa boa. E veja bem, a gente vai falar nesse episódio ainda coisas boas sobre esse tipo de rastreamento. Mas é preciso fazer este parêntese e entender que a ferramenta se torna imperfeita e você tem que tomar uma série de precauções para que isso não seja tão rastreável assim. Não é uma coisa por padrão, né? Não é uma coisa sem esforço, não é aquela mesma coisa do setup de carteira fria, não sei o que, tal, guarda e acabou. Não é isso. Não, longe disso. Esse uso com maior privacidade demanda um esforço ativo e principalmente de compreender essas ferramentas de rastreio. Porque você precisa entender o que as pessoas estão olhando, o que elas estão divulgando que estão olhando, né? Numa blockchain pública dá para ver essa série de dados que a gente falou. Numa blockchain privada como Monero, é perfeito então? Não. Essas empresas colocam nodes maliciosos. O que são nodes maliciosos? São nodes que a empresa disponibiliza para a rede para ficar tentando captar as transações e nessa conseguir rastrear um IP de transação. E associar depois, por exemplo, o cara pegou um Monero, fez uma transação, jogou um swap em um USDT e desse USDT que ele recebeu na carteira, ele usou o mesmo IP para jogar numa corretora e vender. É assim que se rastreia e tenta associar essa pessoa. Então, tem que tomar cuidado também, até em blockchain privada, quando você for fazer isso. É lógico que é mais difícil. É lógico que é mais difícil associar, principalmente quando você faz transações de valores diferentes em datas diferentes, você muda o IP, né? Você contrata um serviço de VPN. Então, ainda exige um esforço ativo? Ainda existe um esforço ativo, mas ele é menor porque você sabe que os pontos que o atacante tem são o atacante, ou no caso, a pessoa que quer rastrear a tua transação, ela vai ter muito menos informação dessa transação e vai ter muito menos possibilidades de te associar àquela transação ou não. Então, torna muito mais possível você transacionar com esse dinheiro 100% fungível como nota ou ouro físico. Né? Cara, exatamente. É complicado, cara, essa parte da educação ou da falta de educação desses pequenos quesitos que a gente fala, né? Não é à toa, né, que a gente tem o curso Fold, né, estruturado para isso, porque, tipo assim, não tô falando isso porque eu quero te vender curso, tá? Longe disso. Se você acompanhar nosso conteúdo, você vai aprender praticamente tudo que tem lá, só que não tá estruturado bonitinho igual tá lá, né? A grande questão e é o com seguinte... suporte, né? Que é importante. Detalhe, é importante. E aí você vai lá, viu o curso e tal, olha, cara, quero fazer o meu suporte. A gente ajuda, né, dentro de um limite de respostas e tudo, mas, né, lógico, se você quiser fazer uma coisa muito mais robusta, aí tem que ser uma assessoria 100% personalizada, que a gente também faz, mas eu acho que o curso já resolve, cara, 99% das questões que a pessoa tem com privacidade, de querer entender como rede funciona e de ter um suporte para, olha, quero rodar, você viu? Lembra recentemente do Discord? Quero rodar um Node, não sei o quê, e nós demos ajuda e a pessoa conseguiu. Né? Então, para quem tem alguma noção já, né, pegou no curso, já consegue fazer muita coisa, a gente, né, com uma troca de mensagem, já consegue resolver. A grande questão, então, né, falando do curso, porque é o seguinte, foi o que o Hugo falou, é muito ativo você conseguir fazer, você conseguir ter privacidade, fazer transações com privacidade, para você se manter no jogo e não ser rastreado ou não dar brechas suficientes para ser rastreado. E o curso ele vem disso. E a grande diferença é que
a teórica, né, que você passa para o seu cliente final, né, que é pegue um pendrive, coloque um Tails, e aí no Tails você vai e baixa uma Electrum, e aí você cria uma carteira, e aí você guarda o seu Bitcoin num Tails com Electrum, e pronto. E você fez a melhor autocustódia, mais barata, e não sei o que, blá, 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 blá. E rastreável, né? Aquelas coisas, né, comedor? Mas, ah, tipo assim, qual que é o grande problema disso? Esse tipo de estrutura não avalia o cara que transaciona com frequência. Esse tipo de estrutura não avalia, às vezes, o cara que tem menos contato com tecnologia. Esse tipo de estrutura não consegue avaliar N outras coisas que fazem diferença. E o que é que faz mais diferença para a nossa fala, para o nosso episódio hoje? Quando você tem um fluxo maior de transações, pessoas que transacionam com criptos no geral, seja o SDT, Bitcoin, Monero, etc., você tem uma necessidade maior, você precisa de um arcabouço muito melhor de ferramentas para você se manter anônimo, caso seja a sua intenção. E é isso que a gente traz e explica e ensina. Você vai ouvir isso nos episódios aqui, tudo picado. Que talvez esses setups dessa galera não traz tanto. Porque o foco deles não é transacional. O foco deles é pegar, guardar e morrer e deixar o Bitcoin de herança para alguém. O nosso nem tanto. Entendeu? A gente pensa em fazer transações, em ser livre, soberano, em não depender de um Estado. Então, assim, essa questão de você pegar, né, que eu falei, isso tudo a gente explica no curso, de você conseguir fazer transações com menos rastreamento, isso faz muita diferença e vem da necessidade de uma educação um pouco mais especializada que a gente não vê aí fora no mercado, não é muito comentado, talvez por ser tabu para essa galera. Eu acho que é esse que é o lance, assim, você não fala muito na transação com privacidade com Bitcoin, ou o cara se contenta, tipo assim, é só fazer via Lightning, tá valendo, porque é muito tabu falar que a ferramenta proveniente de Jesus Cristo e dos profetas, ela é rastreável, entendeu? Então, assim... E isso faz dela pior do que ouro em físico e dinheiro físico. Esse nível de rastreamento faz. Não tem como. Né? Assim, as coisas que a gente está mostrando nesse episódio, né, e especialmente que saiu essa matéria recente, né, Felipe, que você me mandou aí, eu dei uma olhada, são situações assim, né, carteiras de corretora que são rastreadas, ver se ela faz prova de posse. Isso é algo, veja bem, ainda em termos de privacidade, faz a privacidade ser pouca, mas nesse sentido de um mercado que tem muito menos auditoria do que bancos, isso é uma ferramenta que é interessante. Né? Esse mesmo ponto ruim tem um ponto positivo, porque você sabe se as exchanges estão fazendo prova de posse, se elas têm a reserva que elas dizem ter, né? Tudo isso você olhando dados on-chain, né? Dessas corretoras. Então, Cara, por um lado, né, assim, da pessoa que está negociando, é interessante ela saber se a corretora que ela está fazendo reserva fracionária, né? Isso permite esta permissão faz com que esse rastreio seja mais eficiente do que bancos. Olha o nível de dinheiro que você tem, né, de permissão de rastreamento, que você permite que uma empresa privada de fora consiga auditar e esse dado ser público e você lá e conferir. Né? É um nível de privacidade tão baixo que permite essa auditoria, que nesse sentido é interessante para proteger o investidor. Né? Sim, então, foi o que a gente estava falando, e que é importante, né? Existe o ponto bom do rastreamento,
Existe. Existe o ponto bom de fazer esse tipo de coisa? Existe. A gente está vendo aqui, né, em alguns casos, onde você combate crimes com esse tipo de rastreamento. E esse caso que o Hugo está falando, onde a gente viu lá que algumas corretoras brasileiras, na verdade, acho que quase só uma corretora brasileira tinha de fato uma prova de reserva, né, em Bitcoin do tanto de fundo que eles movimentam, né? Foi alguma Uhum. coisa assim. A notícia ela pega, né, e ela faz um rastreamento de Bitcoin on-chain, e aí ela sabe as carteiras que pertencem a determinadas corretoras, e com isso ela pega e alega, olha, determinada corretora tem tantos bitcoins em reserva. E você vê que tem um monte de corretora aí que não tem fundação em Bitcoin para sustentar a movimentação que eles fazem, né? Como eles fazem isso, eu não sei. Às vezes eles têm algumas outras jogadas aí fiduciárias, né? Às vezes eles têm mais caixa em real mesmo, é uma possibilidade. Talvez em dólar, né? O estudo não fala em um SDT, mas a reportagem, né, não fala em um SDT, mas é muito comum a gente fazer prova de reserva, né, e ver o quanto que a corretora é robusta pelo tanto de Bitcoin que ela tem, visto que, pô, no mercado de cripto é isso que segura, né? E talvez isso demonstra uma, sei lá, cara, falta de amadurecimento por parte da corretora, né? E a grande questão é que, enfim, a gente teve acesso, então, ao fato de que várias corretoras no Brasil, tipo assim, tem corretora que não tem nenhum Bitcoin guardado. Corretora, gente, coisa grande. Então, assim, os caras não têm um Bitcoin guardado. É assim, é pelo menos assim, alarmante, estranho, né? Mas é o ponto bom da rastreabilidade, aonde a pessoa, na função de cliente, pode pegar e olhar e falar, tipo assim, pô, talvez eles não vão me dar tanto da segurança que eu imagino que eles deem. Talvez aquele negócio que o pessoal fala sobre autocustódia, né, sobre você tirar o Bitcoin da exchange, faça sentido nesse caso agora. E como a legislação foi feita pensando em proteger esses caras, né? Porque a partir do Então, momento que você faz autocustódia, você está jogando, teoricamente, aos olhos do Brasil, o seu ativo para internacional. Aí você deixa na exchange nacional pensando na tributação brasileira. Só que aí entra a coisa mais complexa ainda, né? Que é essa não dissociação de capital de exchange. Então, não ter o capital da exchange e o capital do cliente separado. E aí os caras não têm prova de reserva nenhuma. Quer dizer, deixa o dinheiro do investidor brasileiro na mão de os amigos do rei que estão agindo igual bancos. é, Não tem reserva nenhuma. Só que o governo brasileiro não vai socorrer, não vai ter um fundo garantidor de crédito, nada nesse sentido. Então, não vai socorrer, os caras trabalham, né? Teoricamente, a matéria sugere que os caras trabalhem em insolvência. Se tiver uma corrida de saque, não vai ter liquidez para todo mundo. E se você procura fazer uma autocustódia para sua segurança, você é tratado como se fosse um investidor internacional. Ou seja, é tudo arquitetado e pensado para que um lado entre com a parte traseira e o outro lado entre com a parte fálica. Né? E a parte fálica é do governo. é, Né? Tá amigo do governo. Então, acabou, né? realmente é bem isso, é complicado, né? Porque o que acontece? A gente já trouxe isso, né, em outros episódios, que é o tanto que a lei brasileira ela é pensada, né, e voltada para que você fique refém de certas armas que estão na mão do governo, né? E esse é um deles, porque a exchange brasileira, né, a corretora brasileira, ela é amarrada com uma cordinha no pescoço pela IN 1888 da Receita Federal do Brasil. A gente tem aula disso, a gente tem episódio disso, aonde essa corretora ela tem que reportar assim tudo. Não, você abriu uma conta, tem que reportar. Não, você logou fora do horário, tem que reportar.
Aí mandou R$ 2. Ó, o cara comprou R$ 2 aqui de PEP. Aí tem que mandar para a Receita Federal, sabe? Tudo isso. E isso é tudo muito bem feito, bem pensado, para que você fique realmente refém do governo. Então, as corretoras brasileiras, elas têm que atender a isso. E aí vem uma lei por cima que permite com que essas corretoras tenham o dinheiro que está lá do cliente é dinheiro da corretora também. Então você não tem uma segregação, né, de fundos e tal. Você tem dinheiro que está lá, e se está lá é da corretora. Se ela declara falência, faliu. Ah, mas era o meu dinheiro. Não. Era da corretora. Então, assim, entenda essa diferença. E aí, eles meio que te forçam a isso por força de leis, né? A lei que saiu até, eu acho que foi em 2024, falando que quando você faz a custódia de criptoativos em wallets, em carteiras, ou seja, se você saca da corretora para a sua carteira pessoal, você está com um investimento no exterior. Se você tem um investimento no exterior, você precisa declarar de tal e tal forma, você tem que pagar imposto de tal e tal forma, e der tantos por cento sobre o lucro, e etc. E aí vai mais um monte de coisa. Isso é para quê? É para burocratizar, dificultar e forçar com que você deixe o seu dinheiro numa corretora nacional. Só que quando você faz isso e deixa o seu dinheiro na corretora nacional, esse dinheiro passa a integrar patrimônio da corretora, não seu, e ela pode falir, está valendo elas por elas, afinal são amigos do rei. E ainda assim, que é que o que fecha, né, toda essa história, foi essa notícia que saiu mostrando o quanto que essas corretoras têm de Bitcoin, e aí foi o que o Hugo falou. Não tem Bitcoin para devolver para os clientes caso elas quebrem. E tá tudo certo. Por quê? Porque na politicagem deles tá tudo organizado. Então, assim, tudo meio que força contra você, indivíduo, né? Se você está pautado na lei brasileira. Se você não achou ainda as devidas formas, né, de se proteger disso. Então, assim, é uma situação complicada, né? Mas são dois casos, né? Os casos negativos, né? Onde o rastreamento de criptomoedas ele é ruim, que eu diria que são a maior parte dos casos, tá? Sim. Já falei aqui que talvez esses rastreamentos e tentativas de bloqueio, eles são puramente um exaurimento, porque o serviço não tem a capacidade de chegar na pessoa que de fato pratica o crime, então eles ficam fazendo essas coisas alternativas e dificultando, né, a vida das outras pessoas, né, que utilizam também serviços parecidos, etc. Mas também teve, né, o caso do Ponto Bom, que é o que a gente trouxe dessa notícia, né? É um exemplo que... É um ponto bom, né? Só fazendo uma pequena parte. É um ponto bom, mas assim, é um ponto que se mesmo uma blockchain privada, se a corretora quisesse mostrar essa idoneidade, ela faria voluntariamente. Né? É um alerta, mas é um alerta que para evitar isso já é exaustivamente dito. Não deixe seus fundos nas corretoras. Faça autocustódia. Né? Então, assim, é positivo? É. Mas a solução disso já é simples e divulgada há muito tempo. Então, é positivo, pero não útil, né? Assim, não seja fácil de ser evitado. Exatamente, né? Assim, é complicado porque existe no meio muita coisa, né? Existe até muitas coisas que a gente não sabe que existem, né? Então, fica, né, essa crítica, essa dúvida e tudo mais, né, desses casos e casos, mas assim, é aquela coisa, cara, eu me mantenho com as minhas ressalvas acerca do rastreamento de criptomoedas, né? Eu acho que sim, tem pontos positivos, pontos negativos. Eu acho que é uma coisa que vai continuar aumentando. A gente vê cada vez mais serviços sendo ofertados
com essa funcionalidade, né, de rastreamento. Pô, a grande empresa que a gente tem é a Arcan, né, que você pode até utilizar. A plataforma deles, ela é muito legal, ela é interativa, ela permite você ter uma ideia do que eles fornecem quanto a rastreamento, né, de fundos em blockchains, e você começa a ver carteira e tudo Sim. mais. Mas, assim, ao mesmo tempo que você usa isso, você fala assim, nó, cara, que legal, muito doido, maneiro, que maneiro que eles tenham isso, você fica assustado ao saber o tamanho da empresa, o quanto que eles têm de dinheiro de funcionários e o fato de que os principais compradores dos produtos deles são governos. Pois é. E aí você começa, tipo assim, a pensar, pô, realmente, né? Muito doido o negócio, porque legal e tal, é um serviço bem feito, mas se você for olhar, é um serviço que é praticamente feito para governos. É igual a Chainalysis, por exemplo, também, que é a maior empresa hoje, né, sobre rastreamento de blockchains, criptomoedas, etc. Eles são imensos de grandes, o negócio deles é muito bom, eles fazem relatórios sensacionais, eles conseguem rastrear muita coisa, muito mais do que a gente consegue imaginar, eles conseguem extrapolar informações com base no que eles fazem de rastreamento, só que, cara, vai contratar. Se você não é um gabinete público com verba vinda do governo, você não tem dinheiro para comprar o que eles fazem. Ou uma empresa muito grande. Então, assim, porra, fica meio que na cara que é o que eles estão querendo tentar fazer, é isso, é ofertar, né, um serviço grande para governos e tal, e aí eles ficam nessa, né, de ir rastreando, né, a gente, Uhum. as pessoas, né, e E que no enfim, fundo tá expondo, né, essa é, fragilidade dessa blockchain, dessas blockchains públicas que permitem esse rastreio absurdo, né? Então, assim, eles vão propagandeando em cima do uso e aquilo que eu falei lá no início, né? Cada vez mais, com mais dinheiro aportado nessas blockchains, maior o interesse do governo em querer saber coisas, maior a capacidade do governo querer saber, logo ele vai estar disposto a pagar, e estando disposto a pagar, tem empresas que fazem isso de maneira industrial, né? Eu diria. é, Coinmetrics, a Arca, tem outras, mas são essa quantidade absurda de informações divulgadas que a gente vem batendo na tecla e falando, olha, ninguém está dizendo, né? As pessoas estão entregando dados, né? Como a gente disse, também numa questão da época da Samurai. Ah, prender os caras. Prender os caras porque a blockchain permite a identificação. Permite que empresas como essa já marquem esses bitcoins que passaram por CoinJoin e quando eles batem em corretoras e exchanges, que são pessoas que contratam esses serviços para evitar problemas com o governo, bateu numa exchange, olha, passou nesse CoinJoin aqui, eu vou travar e você vai ter que me dar explicações do que isso aconteceu, né? Então, é aquilo, a pessoa buscar privacidade, muitas vezes ela é punida como, né, um pré-crime. A gente tem essa situação já acontecendo, então, muito cuidado. É, não é essas coisas não são divulgadas normalmente pelo seu influencer favorito, mas muito cuidado com isso, né? Principalmente quando você estiver pensando num setup de segurança, né? Num setup. Veja bem, isso pode ser usado contra você em algo simples, um processo judicial. é, Sabe? O cara vai lá e começa a fazer busca e análise com essas empresas. Então, às vezes você está fazendo uma proteção, você está buscando a criptomoeda justamente com uma proteção patrimonial para evitar coerção de entes estatais e você está vulnerável esse tempo todo. A hora que a coisa chegar, realmente vai ser uma barreira muito fraca que você construiu para a pessoa chegar e rastrear o seu dinheiro.
né? E não vai adiantar dizer, né, mas está em autocustódia minha e não vai tomar, porque a gente já mostrou várias vezes o que é. O juiz vai lá, aplica uma multa no exato valor e você vai ter uma série de complicações na sua vida, né? A não ser que você já tenha construído um patrimônio que seja suficiente para você olhar e falar assim, ah, tá, beleza, então eu mudo minha residência fiscal aqui, problema de vocês, né? Vem me julgar aqui em outra legislação, né? Então, tem essas alternativas, mas essas alternativas já não dependem mais do universo cripto, elas já saem, né? E vendem a coisa para você como estando no universo cripto tá safe, e não tá. Não, né? Então, assim, não tá. É importante a gente deixar esse aviso claro, assim, só porque está em cripto não está seguro. As empresas estão rastreando. Acho que é basicamente isso, né? E para finalizar, a melhor forma de evitar tudo isso, né, ou diminuir esse rastreamento, na verdade, seria transações cripto-cripto, né? Mas aí é papo para outro episódio. Com certeza. Vamos chegando ao final de mais um episódio, mas eu vou deixar um lembrete. Dá uma olhadinha no número desse episódio. É 199. O episódio 200, ele é muito especial. A gente já gravou ele. Então, ativem notificação, né, para receber quando sair, que vai ser um episódio que creio que os nossos seguidores mais antigos vão gostar muito e vão chegar muitos novos, espero. Né? E com isso vamos chegando ao final desse episódio. Lembre-se, chegou aqui, deixa o like, deixa o seu joinha. Manda esse episódio. Vamos fazer o seguinte, marca os caras do Bitcoinheiros. A gente meteu uma crítica pesada em cima dos caras aqui. Marca os caras, manda esse episódio falando que por que eles não questionaram. Questionem eles. Por que eles não questionaram a falta de privacidade? Vamos ver se algum dos deuses respondem. Né? E é isso. Ficamos por aqui e tchau.